Boa noite a todos e a todas, né, que estão chegando aí em nossa live Diálogos de hoje. Nós estaremos iniciando daqui a pouquinho, né, e recebendo a professora Flávia Vasconcelos, da UFPE, o Centro Acadêmico do Agreste, né. Então já agradeço as pessoas que estão chegando aí e peço que compartilhem o link dessa live com os colegas de vocês, professores, né, estudantes das licenciaturas ou dos programas de pós-graduação, né, pessoas que tenham interesse em discutir a divulgação científica, principalmente no âmbito da educação básica, né. Então, esse diálogo de hoje, né, está sendo esperado, estamos na expectativa de que será mais um diálogo muito positivo, né. Esse projeto aí está quase finalizando a primeira edição, né? Semana que vem a gente termina essa primeira edição e já agradeço demais a participação de vocês nesse espaço aqui, que é coletivo, né? Que é plural, que é um espaço para docentes, né? Voltado para quem realmente acredita na educação e está aí na busca para transformá-la, né? E dentro desses caminhos e possibilidades de transformação existe a divulgação científica, que também pode ser feita na educação básica, né? Então essa vai ser a nossa grande discussão da noite. Estamos aguardando, né, a conexão com a professora Flávia, e enquanto ela não aparece por aqui, eu vou antecipando para vocês que esse projeto, né, e as lives estão disponíveis numa pasta do Google Drive, que você acessa o link, né, pelo perfil. Então aqui no Instagram as lives sempre ficam 24 horas. Mas na pasta do Drive não tem prazo de validade, né? Então é um arquivo aí para vocês consultarem também. Além das lives, tem vários livros disponibilizados, né? Várias histórias em quadrinhos, jogos, né? Materiais para professores, artigos, né? Indicações de leitura que foram feitas pelos convidados aqui na live, né? Então é um material aí para vocês aproveitarem mesmo, né? Fazerem o bom uso. Bem como o canal do YouTube, né? O canal Professora Suelen Tássila também. Eu estou devendo a inserção das lives dessa semana e da semana passada, mas eu prometo que eu vou pagar essa dívida e vou inserir lá para vocês também compartilharem, né? Visualizarem como quiserem. Eu estou vendo que alguns professores já estão chegando, né? Eu agradeço a presença, professores, amigos, estudantes, colegas de profissão, né? Todos muito bem-vindos nesse diálogo. E já comecem a elaborar as perguntas de vocês, né? As curiosidades de vocês para abordar aqui. Eu sei que tem muito professor fazendo pesquisa na educação básica, desenvolvendo projetos, né? Então tem muitos relatos de experiência para compartilhar aí com a gente sobre as venturas e desventuras, né? da pesquisa na educação básica, né? Então foi pensando nessas nossas curiosidades, né? E no esforço que a gente tem de desenvolver esse trabalho que surgiu a ideia de trazer esse tópico, na verdade, em um formato do diálogo, né? E aí me veio à mente e ao coração o convite à professora Flávia e fiquei muito feliz quando ela aceitou, né? É uma das nossas referências em divulgação científica, na formação de professores. Então é realmente um prazer estar hoje à noite aqui nessa conversa, nessa troca, né? A professora Flávia, quando a senhora quiser, estamos aqui à disposição, certo? É só enviar o convite aí, se tiver algum probleminha eu posso solicitar e a gente começa já com as nossas perguntas, conversas, apresentações, né, a troca aí. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, certo? E desejo que essa noite ela seja muito significativa para todos nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nipec, eu vou mandar o convite para ver se a gente já consegue se conectar com ela. Registro a presença, né, dos colegas do programa de pós-graduação em ensino das ciências da UFRPE. Boa noite, professora. Boa noite, tá me ouvindo?
Acredito que não. Oi, boa noite. Você está me ouvindo? Estou ouvindo Tua, agora, a tua professora. transmissão está meio que cortando. Ah, pronto. Então, Melhorou? estamos conectadas. Vocês estão me ouvindo bem? Agora estamos ouvindo, antes não. Deu uma paralisadinha na internet, mas agora voltou, tá tranquilo. Boa noite, tudo bem com a senhora? Pronto. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo, graças a Tudo Deus. certinho. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, pelo seu aceite em estar conosco, participando desse diálogo. Eu estava conversando um pouquinho com o pessoal, explicando, né, como foi que surgiu essa ideia de trazer esse tema para ser discutido aqui, né, devido à relevância que ele tem para a educação básica, né, para a educação de um modo geral. E aí, a senhora é uma das nossas referências a respeito de divulgação científica, da pesquisa e informação, né? Desenvolvimento de estratégias, de tecnologias e por aí vai. Então, eu lhe agradeço bastante a presença, né? Como de praxe, vou comentar um pouquinho sobre a sua formação e aí depois a senhora fica à vontade para fazer algum comentário e a gente já iniciar as perguntas, certo? Eu vou olhar um pouquinho de lado porque eu estou usando o computador aqui. A senhora está me ouvindo direitinho? Paralisou um pouquinho, está girando a internet. Vamos ver se está tudo ok. Isso mesmo, gente. Estamos aqui ansiosos para aprender, né, com a professora doutora Flávia. Gravando para mim. Mas aí a gente vai se comunicando pelo chat mesmo. Sem problema nenhum. Tá bom, paralisou, professora. Eu falei aqui e Ah, ficou então ok. congelado, ficou conectando. Eu Pronto. não Não, ouvi não, mais. certo. Mas aí, assim, você faz sua apresentação e aí passa a palavra para mim e eu começo. Pronto, perfeito. Então vamos lá. A professora doutora Flávia Vasconcelos, né, ela é docente no Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Atua na área de formação de professores com uso de recursos visuais e didáticos no ensino de química, uso e produção de tecnologias da informação e comunicação para o ensino de química, estruturação de estratégias didáticas para o uso de softwares e simulações no ensino de química para a educação básica e recursos lúdicos. Coordena o Núcleo de Investigação de Práticas Pedagógicas no Ensino de Química, UNIPEC, né? Faz parte do programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFPE como professora permanente. É doutora pelo programa Interunidades em Ensino de Ciências da Universidade de São Paulo. Participa do LAPEC, né, que é o Laboratório de Pesquisa em Ensino de Química da Faculdade de Educação USP, com pesquisa na área de formação de professores com uso de recursos visuais. Ela é mestre em ensino de ciências e da matemática pela UFRPE, com pesquisa sobre o uso de FlexiQuest sobre radioatividade e é licenciada em química pela mesma instituição. Prontinho, Obrigada, Suelen, professora. pela Nada. descrição aí da formação. Só um informe do que eu fiz parte do LAPEC quando eu estava no doutorado lá na USP, né? E hoje eu coordeno o UNIPEC. Ah, É um sim. prazer estar aqui nesse Ótimo. espaço. Eu agradeço o convite, agradeço a todos que estão assistindo. Só para explicar um pouquinho que algumas pessoas perguntaram como é que a gente se conheceu, alguma coisa assim. Eu conheci a professora Suelen através da Feira de Ciências do Agreste Pernambucano, que eu coordeno lá no campus de Caruaru, que é uma das formas da gente divulgar ciência e fazer ciência na escola. E aí, né, Suelen me convidou e eu fiquei, nossa, né, mais que aceito, mas não deixa de ser um desafio também, mediante o cenário que a gente está, e por mais que a gente se comunique nos eventos, em sala de aula, é uma coisa nova, acho que para todo mundo. Então, a gente, de fato, está se reinventando, utilizando as tecnologias a nosso favor. E aí, mais uma vez, né, parabéns pela iniciativa, agradeço o convite, agradeço a todos que estão assistindo. Fiquem em casa, quem puder ficar em casa, não esqueçam de lavar as mãos, de usar máscara, álcool em gel. E aí vamos começar, então, essa live. Se eu me estender muito, gente, me perdoe, eu falo demais,
mas eu tentei estruturar a minha fala de forma bem clara e objetiva, e aí depois a gente abre para as perguntas. Tá? Então, vou começar. Em relação à proposta, né? O tema da live hoje é divulgação científica e formação de novos pesquisadores na educação básica. Isso é possível, é possível, eu digo já que é, e não necessariamente na escola exclusivamente, porque é possível, inclusive, nós fazermos ciência em casa com os nossos filhos, nossos parentes, numa mesa de bar, de boteco, no restaurante. Não tem a obrigatoriedade de se fazer ciência ou de se divulgar ciência nos espaços formais, né? Seja na universidade, nos centros de pesquisa, seja na escola. E aí, o pilar da conversa de hoje vai ser praticamente sobre divulgação científica, sobre pesquisa científica e a formação do professor pesquisador. Mas isso não nos impede de falar sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vivência mesmo. Isso porque a divulgação científica, ela passa, por exemplo, na TV, e devido ao coronavírus, à pandemia, a gente é bombardeado todos os dias por informações científicas, oriundas dessa divulgação. E aí, outros nomes, outras terminologias existem, como jornalismo científico, popularização da ciência, disseminação científica, vulgarização da ciência, dentre outros. Quem é que faz isso? Os cientistas. Ok. Mas a forma da gente divulgar, seja em sala de aula, é através do professor, independente do nível, porque o que a gente passa em sala de aula são as informações científicas didatizadas, né, modificadas, transpostas didaticamente, mas quando a gente está à frente da TV e escuta essas informações, a gente está escutando de um jornalista. E aí, será que ele foi formado, ainda na graduação, daquelas informações que ele está transmitindo? Não, mas ele entrou em contato ou existe uma equipe com formação específica que vai orientar esse jornalista a passar aquela informação. E aí, inclusive, a gente consegue ver a questão da gente pensar em filtrar aquilo que está ouvindo, e o jornalista que está passando a informação, ele tem a opção de se aprofundar, e aí vou falar um pouquinho, vou exemplificar mais na frente, um exemplo desse jornalista que se especifica numa informação e você percebe que ele tem domínio daquilo ali, como, por exemplo, na previsão do tempo, quando ele passa a informação da previsão do tempo. Voltando à história da divulgação científica de uma forma mais ampla, a gente tem o professor em sala de aula, a gente tem um jornalista na TV e o cientista, que aí a gente vai ter de todas as áreas, de todos os tipos, e esse cientista é que vai estar à frente, efetivamente, das pesquisas. Mas quais outros locais a gente tem como espaço de divulgação científica? Aí são diversos. Museus, zoológicos, jardins botânicos, monumentos históricos, arqueológicos, monumentos de turísticos, que são visitados por turistas, e aí aquários e vários outros. Como museu, eu tenho a experiência de ter trabalhado, né, e aí, assim, para mim ali foi um divisor de águas, que é o Espaço Ciência, Museu de Ciências daqui, que fica entre Recife e Olinda. E aí, nesse espaço, com a experiência de professor Pavão e de vários monitores e professores que passaram e passam ainda por lá, a gente consegue vivenciar um espaço real de divulgação científica. E a ideia, uma das premissas do museu é, quando você entra nele, você vai cheio de dúvidas. E a proposta é que você saia com mais dúvidas do que com respostas. E isso estimula e incentiva com que a gente busque essas informações. E aí, hoje, nós temos um celular, né, como um recurso que contém uma série de informações, cabendo a nós saber ou não, digamos assim, filtrar aquilo que a gente recebe. Uma vez recebendo informação científica, será que a população, de modo geral, consegue ter um crivo, digamos assim, ela consegue filtrar o que de fato é verídico ou não? Uma vez que a gente tem essa pandemia, recebemos várias fake news no WhatsApp. E aí, como é que eu sei? Será que eu tenho formação suficiente para dizer que aquilo ali é verdadeiro ou não? E o uso da palavra científico é muito comum, principalmente para os charlatões, quando eles dizem assim, porque eu baseado na pesquisa científica, porque isso dá um know-how, digamos assim, isso dá um peso
um peso para que diga assim, ah, não, essa informação é verídica, mas nem sempre é. E aí, retomando a esses espaços, né, para a gente ir mais à frente, adiantar em relação a essa parte da divulgação científica, existe um ponto turístico muito famoso em Paris, que é a Torre Eiffel. E aí todo mundo vai para lá e visita esse espaço, né, lindo, maravilhoso, mas lá, por incrível que pareça, existem um pouco de informações científicas. Eu nunca fui para Paris, mas eu entrei em contato com os meus amigos estrangeiros que já visitaram, e aí eu perguntei a eles assim, você sabia que lá na Torre Eiffel existem nomes registrados de pessoas que contribuíram para a Revolução Francesa? Eu disse assim, não sei disso. Fui para lá, visitei e não sabia. E existem 72 nomes registrados na torre de cientistas físicos, matemáticos, engenheiros que contribuíram para o desenvolvimento francês. E aí é tipo assim, é um ponto turístico, existe uma história, né, por trás da torre, toda, né, a parte romântica, mas tem um quê de ciência ali também. E o processo de divulgação científica, quando a gente vai analisar no contexto histórico, lá na Europa, inclusive, começa mais ou menos a se popularizar no século XVIII, quando as universidades e as instituições, né, digamos assim, os pesquisadores, na verdade, os cientistas, eles começaram a palestrar em praça pública, a palestrar dentro da universidade, para falar o que eles estavam fazendo nas universidades. E isso a gente já tem como um dos exemplos de divulgação científica. Para ilustrar, eu tenho aqui um livro que é a História Química de uma Vela, eu acho que dá para todo mundo ver, A Força da Matéria, de Faraday. E nesse livro vai se ter duas partes, né, que são os relatos das palestras que ele realizava para o grande público, iniciando a primeira parte com uma vela. Então, quando a gente começa a ler esse livro, ele vai descrever e vai explicar vários fenômenos que aí, infelizmente, muitos professores de ciências, e aí independente do nível, né, e entendam ciências, física, química, biologia, matemática, mas também passem isso para a área de humanas. Que quando a gente fala de divulgação científica ciências, é para todas as áreas. E aí, nesse livro, ele começa a descrever diversos fenômenos e experimentos, explicando para o público que a gente chama assim de público leigo, que é aquele que não tem uma formação específica. E aí, faço um paralelo de como é que se está hoje. Imaginar que isso era feito no século XVIII, começa no século XVIII para o século XIX, no período de Faraday, e aí hoje a gente tem tudo na mão, quando eu digo tudo na mão, por ter o equipamento tecnológico e ter acesso à internet e à informação, e é uma enorme quantidade de informações que são divulgadas falsamente, né, que são equivocadas, e ainda tem gente que acredita. E aí é tipo assim, o que cabe à sociedade e a nós também, enquanto professores, a modificar um pouco isso, uma vez que a gente tem acesso a uma série de informações. Em paralelo a essa questão do livro, né, que é de divulgação científica, existem outros materiais para o público de modo geral, que são baseados em informações científicas, que está acessível também para todo mundo, inclusive antes dessa popularização dos recursos tecnológicos, a gente tem diversas revistas e também associações, sociedades, como, por exemplo, as revistas que eu digo assim que são bem populares. Revista Galileu, Super Interessante e Mundo Estranho. No final das matérias, ou até mesmo quando você tinha uns quadrinhos menores com mais informações de divulgação de alguma pesquisa, alguma coisa absurda, né? O Mundo Estranho, ela tinha muito o viés, ou tem, que eu de fato não sei se essa revista ainda é vendida, mas ele tinha sempre curiosidades, coisas inquietas, fruto de pesquisa. E ele continha lá a informação de onde saía a fonte, né? Essa informação foi retirada do artigo tal, tal e tal. Esses artigos que são escritos, publicados pelos cientistas que estão nos centros e nas universidades. Eles também conseguem fazer a popularização dessas informações digamos assim, nos documentos formais, né, as revistas, periódicos, os congressos que a gente tem, mas também em ações que aqui no Brasil existe, e aí, infelizmente, muita gente também não sabe, que são as feiras de ciências,
as semanas nacionais, que é chamada de SNCT, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente tem as Olimpíadas, que por incrível que pareça, as escolas utilizam dessas Olimpíadas como ranking, como disputa, não só enquanto os alunos, mas também entre as próprias escolas, porque quando as escolas conseguem um nível de aprovação elevado, eles vão estampar no outdoor para isso vender, porque infelizmente a educação hoje tem um quê de comércio, mas aí assim, os alunos eles vão estudar para fazer uma prova, mas como essa prova, entre aspas, foge um pouco daquele ensino tradicional, ele acaba aprendendo mais. E aí, esses 3 pilares, digamos assim, das Olimpíadas, das feiras de ciências, das semanas nacionais, elas têm como um dos princípios de fazer a divulgação e a popularização da ciência. E aí, isso são financiados por dinheiro público. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, né? O MCTIC, o Ministério da Educação, eles são os órgãos que financiam isso. Existem outros, né? A gente tem CAPES, CNPq, mesmo com todos os cortes, que são assim, absurdos, isso dá assunto para outra live, mas mesmo com poucos recursos, né, existem professores de nível superior e de educação básica que fazem milagre para que essas ações continuem. Ninguém sabe o que é que vai ser daqui para frente, porque a cada dia são mais cortes, e aí hoje, né, não sei se quem está assistindo está sabendo disso, mas a gente teve um novo corte das bolsas de iniciação científica para a área de humanas. E aí, quando eu digo humanas, não é geografia, física. A minha área, que é a licenciatura em química, ela também é atingida. E aí a gente fica assim, peraí, eu estou formando professor, eu preciso dessas bolsas também, e aí o governo vai e corta. Então, quais são os reais interesses de fazer esses cortes? E aí, quando se generaliza, sempre tem as áreas que são prejudicadas. Nesse viés dos locais de publicação, a gente tem um órgão, digamos assim, uma sociedade, que é a SBPC. Né? Voltando aí a essa questão da conversa das popularizações, existem associações, grupos, sociedades específicas de todas as áreas, né? De artes à tecnologia, mas a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, já existe há mais de 70 anos. E aí eu lembro, quando eu era criança, eu devia, sei lá, ter uns 5, 6 anos, quando na escola que eu estudava, que era a escolinha pequenininha de bairro, e ela recebia a Ciência Hoje para Crianças, que é uma revista que populariza a ciência, que apresenta experimentos, e existem muitas escolas, vou dizer, aqui do estado de Pernambuco, em Recife, em Caruaru, em Serra Talhada, porque foram escolas que eu visitei, onde existem essas revistas na biblioteca e os professores nem sabem. E aí você fica assim, por que os professores não sabem? Porque não tem interesse, porque a gestão não comunica, porque é muita coisa para eles fazerem e aí eles não dão conta. Eu sei que os problemas são diversos, são inúmeros no cenário escolar. Não é porque eu estou no ensino superior que eu não sei da realidade da escola. Eu sei porque eu passei também por ela. Até chegar na universidade, eu passei no Fundamental 2, no cursinho, no ensino técnico, na escola pública, na escola privada, na escola pública enquanto cursinho, mas na escola privada também. E aí eu sei que existe essa realidade. E na universidade, eu ministro a disciplina de estágio, eu tenho que visitar a escola. Eu coordeno residência pedagógica e eu visito a escola. Então eu entendo a realidade. E aí me frustra um pouco quando eu chego nesses espaços, tanto de escola quanto das formações de professores, quando esses sujeitos, esses próprios professores dizem assim, tudo muito bonito que você está dizendo, mas eu dou aula manhã, tarde e noite, eu não consigo colocar em prática, eu prefiro dar minha aula de caderninho, faz 15 anos que eu estou em sala de aula e sempre deu certo, e por que agora vem essas novidades? Então a gente tem muitos pilares que sustentam a resistência de se mudar a prática. Existe problemática, eu sei disso. Existe a problemática de estrutura física, de auxílio financeiro, de estímulo financeiro. Os alunos que mudaram, né, o respeito dos alunos pelos professores, eu também sei que é diferente comparado a antes, mas aí eu penso assim, se você quer ser professor, você gosta, né, vamos pensar no ideal, então tem que mudar a prática. Se é um trabalho tão árduo, como é que eu transformo esse trabalho em algo prazeroso? E para mim, a pesquisa é algo prazerosa.
nesse período de quarentena, minhas pesquisas elas estão começando a andar mais, porque eu não estou me deslocando para ir para a universidade e nem estou em sala de aula dando aula. Quando eu voltar, quando a gente passar essa quarentena, minha rotina vai ser outra. E aí eu vou ter que readaptar tudo. Em paralelo a isso, eu já me peguei pensando assim, caramba, eu consigo ver outras formas de eu desenvolver outras pesquisas que eu não tinha pensado antes. E aí eu me pergunto, por que esses professores também não estão fazendo isso? Por que não se busca mais informações? Ou, quando a gestão escolar apresenta certas demandas, por que os professores têm tanta resistência? E aí vem um ponto, que é a questão da formação. Por quê? Nós ainda na graduação, de modo geral, aprendemos dentro das caixas, aqueles conteúdos fechadinhos, quadrados, cada um na sua gaveta. Então, eu tive aula de química orgânica, pronto e acabou. Só mecanismo. Né? Quem é da área de química que está assistindo sabe que são mecanismos infinitos. A gente decora tudo para fazer uma prova. E aí, quando eu comecei a dar aula na licenciatura, uma das coisas que eu mais pergunto para os alunos é os mecanismos quando você chegar na sala de aula lá da escola. Uma vez que os alunos, eles só veem o produto e o reagente. Eles não veem o caminho do íon, do próton, os catalisadores envolvidos na reação e etc. Que é o que a gente fala de transposição didática. E a divulgação científica tem muito disso. Para quem não visitou o Espaço Ciência, vá. Para quem é de outra cidade e existe o Museu de Ciências, vá. E aí pensa assim, vamos imaginar. Você está em um museu de ciências, tem um experimento científico e esse espaço físico vai receber criança do infantil de 5, 6 anos de idade, ele vai receber crianças de 11, 12, vão receber adolescentes, vão receber alunos da graduação, vão receber professores. O público é diferente e o experimento é o mesmo. Será que eu, enquanto monitora, enquanto pessoa que trabalha nesse espaço, eu tenho que utilizar a mesma linguagem? Provavelmente não. Então, a divulgação científica, ela tem esse viés também de eu modificar a informação que está lá no paper, que está no periódico, né, que está na revista, que o cientista publica, eu transformo essa linguagem para algo que seja entendível para o grande público. E isso é um dos viés, dos objetivos também da divulgação científica e popularização da ciência. E aí, voltando à questão da SBPC, a gente tem a Associação Brasileira de Ciências, que também faz esse papel, organiza eventos, etc. E aí, um evento recente, mas que já se popularizou aqui no Brasil, e aí eu também faço um pouco parte, assim, aqui em Recife, é o Pint of Science. É um evento que começou em 2012, se eu não me engano, chegou aqui no Brasil em 2015, e o objetivo dele é levar os pesquisadores dos centros das universidades para bares e restaurantes. O pessoal fica lá mesmo, bebendo, conversando e escutando palestras científicas. No Brasil, esse ano, ela já está em mais de 180 cidades. Então, pensar assim, começou aqui no Brasil em 2015, a gente vai entrar no 5º ano de realização, 6º ano, perdão, e aí, por conta da pandemia, foi adiado, ele sempre acontece no mês de maio, foi prorrogado para setembro, dia 8, 9 e 10 de setembro. Então, anotem aí na agenda, depois entre no site, PINT, PINT of Science, no Instagram do Unitec, eu sempre divulgo essas informações. E aí, por que eu gosto de comentar desses pontos de apoio? Porque a gente pensa que aprender tem que estar em sala de aula, e não necessariamente. Quando eu digo assim, o professor ele precisa continuar estudando sempre, não necessariamente ele precisa estar em sala de aula, porque a gente tem outros espaços que fazem com que a gente aprenda. Nesse processo de estarmos todos em casa, eu percebi que existe uma cobrança por parte das instituições, inclusive até do MEC, de se realizar as aulas online. E aí eu me pergunto, o professor, ele aprendeu nos quadrados. Ele não sabe nem direito o que está acontecendo em relação à pandemia. E aí agora ele vai ter que parar na frente da câmera, do celular, do computador, seja lá o que for, para gravar videoaulas para passar para os alunos. Será que esse aluno, de fato, ele vai aprender? Será que o aluno vai conseguir parar, sentar numa cadeira porque quer, não porque gosta, porque está sendo obrigado a fazer? Provavelmente ele vai porque é obrigado a estar nisso. Alguns dos programas estão passando na TV. Mas será que o aluno tem esse insight de estudar?
Isso é atrativo? E aí, por que eu digo isso? Imaginando o cenário que nós estamos hoje, da pandemia, o que é que eu penso? Se o professor ele pega esse cenário e começa a explorar ele dentro da sua disciplina, eu acho que as coisas mudam um pouco. Por que eu digo isso? A gente tem, eu me deparei, acho que faz umas 2 semanas, uma reportagem que falava sobre o que era o vírus, como é que ele se reproduzia dentro do organismo, os tratamentos que estavam sendo feitos, os dados estatísticos. Após assistir a reportagem, eu lembro que eu parei assim, gente, isso aí tudo, entre aspas, eu vi na escola. Eu vi o professor falando de vírus, eu vi o professor falando de bactéria, do processo de divisão celular, de replicação dentro do organismo, como se dá a interpretação de gráfico, como funciona a vacina, anticorpos. Quantos alunos sabem isso? E aí, quando eu vou para a minha sala de aula, eu percebo que muitos dos meus alunos, eles não sabem dessas informações. Por que não julgaram importante naquele momento? Porque os professores, eles não tinham domínio dessa informação. A gente tem uma problemática real no país dos professores das ciências exatas não serem formados na área, ou por aprenderem dentro das suas caixinhas, eles não conseguirem relacionar com o que eu digo assim, que eu chamo de contextualização. E a contextualização não é só exemplificar um assunto, é você pegar o contexto real e, para entender ele em todas as esferas, você vai perpassar pela química, pela física, pela biologia. Mas, Flávia, eu sou formado em química e dou aula de química, eu não sou obrigada a dar aula de biologia. Ok, mas se você vai falar, por exemplo, de uma reação, você vai falar de lipídios, de proteínas, você não está dando aula de química, você está dando aula de bioquímica. Então, você tem que perpassar por biologia. Superficial, aprofundado ou não, chama o professor de biologia para dialogar e aí tentar modificar a aprendizagem dessas informações. E aí, ao me deparar com essa reportagem, o que é que eu percebi? Se os professores tivessem um insight de pensar assim, eu tenho a obrigação de dar essa videoaula. Qual é o conteúdo que eu estou ministrando hoje que a escola, a gestão, o MEC, a secretaria, sei lá, né, quem está cobrando ele, de realizar essa aula? Então, ao invés de eu seguir aquela informação pura, conteudista que está presente no livro, por que eu não posso fazer diferente? Por que eu não posso chegar e ver em quais pontos a situação que estamos vivendo hoje se relaciona com aquele conteúdo que eu tenho que vivenciar, que eu tenho que cumprir enquanto script. Por que eu digo script? Porque quando eu converso com alguns professores, até de modo informal, eu pergunto assim, você quando vai preparar a sua aula, você se baseia em quê? No livro didático. Aí ele segue lá o sumário todinho do livro didático. Ou pior, vem um planejamento da Secretaria da Educação, ou eu sigo o sistema seriado da UPE, da Universidade de Pernambuco. Na minha época, quando aluna, era só pegar o programa que ia cair na comissão do vestibular da UFPE e o FRPE. Então, assim, os professores ainda permanecem naquele pensamento de reproduzir conteúdo de 20 e 30 anos atrás, e aí, quando eu coloco 20 e 30, me colocando como aluna dessa época. Mas se a gente for pensar, é um modelo de 50, 60 anos, que é o que a gente chama, digamos assim, do ensino tradicional. E aí, hoje, quando os alunos falam de ensino, os alunos da universidade, tá? Os futuros professores. Professor, eu quero fazer uma aula diferente, e aí, para não dar uma aula tradicional. Aí eu pergunto a ele, para você, o que é uma aula tradicional e o que é uma aula diferente? A aula diferente é usar o experimento, o recurso tecnológico, um vídeo. Às vezes você vai usar esse recurso todinho e vai ser uma aula tradicional. Exatamente. E aí, se associa a aula tradicional de não se usar recurso nenhum. E aí eu digo a ele, gente, no meu ponto de vista, aí é uma definição minha, a aula tradicional é aquela que o professor fala, os alunos escutam. Ponto. Não se gera debate, não se inquieta, não se levanta hipóteses, não pede para os alunos pesquisarem, não se inova na metodologia de ensino. E aí, nesse viés, como é que os meus alunos vão se motivar a estudar, independente do assunto? Porque esse estímulo é uma troca, é os alunos da educação básica e da universidade também se interessando em aprender e os professores se estimulando a ensinar e, na verdade, a trocar experiências. Porque o processo de ensino-aprendizagem, ele é dos dois lados.
acabou essa história, pelo menos para mim, e é uma das coisas que eu falo muito em sala, de que nós somos detentores do conhecimento, porque a gente nunca foi. Nem os professores dos nossos pais, dos nossos avós. Até tinha essa informação, mas todo mundo tem uma vivência, tem uma história, tem um convívio. E a gente consegue trocar figurinhas, cada um com as suas experiências, e assim ambos vão crescendo juntos. E aí, resgatando essa história da pandemia, do coronavírus, que é o que a gente vive hoje, as relações sociais, pensando aí no professor de sociologia, né? Porque o pessoal assim, é muito fácil falar de química, física e biologia. Mas a gente tem também a questão social, tem os contextos históricos, porque aí, por exemplo, veio uma fake news de um determinado político que falou que a gripe espanhola foi lá na Espanha. E não foi na Espanha. Isso aí a gente vê em história, mas tem também a questão de biologia. E aí, para se entender, de novo, para se entender determinado fenômeno, as disciplinas, né, os conteúdos, cada um na sua caixinha, eles se relacionam. E para a gente entender, de fato, qualquer fenômeno, em qualquer esfera, a gente não pensa só em uma disciplina. Pensando como, exemplificando aí, como é que a gente aprende na escola. E aí, meio que fazendo uma ponte com a divulgação científica e a reportagem que eu falei lá no começo da previsão do tempo, eu vou falar da Maju. A Maju, ela ficou super conhecida como a mulher do tempo e hoje ela está à frente do jornal Hoje. O que é que eu lembro quando eu era criança e assistia a previsão do tempo na TV? Estava lá o mapa do Brasil, as regiões e apenas a informação da variação de temperatura. 36 graus, vai chover, não vai, pronto e acabou. Hoje, exatamente pelo acesso às informações e o aprofundamento que é necessário para se compreender os fenômenos e de que é uma previsão e não uma afirmação de que vai chover e vai fazer sol, o que é que a gente percebe? Ela vai falar de alta pressão, de baixa pressão, da zona de convergência intertropical e o pessoal fica assim, gente, isso aí é aula de geografia. E eu acredito que os professores de geografia, eles passam por esse assunto. E por que não se pode pegar um trecho dessa previsão do tempo, passar em sala de aula e a gente começar a dar aula? Porque quando o aluno chegar em casa e ver a previsão, ele vai ter um outro entendimento. Isso que é passado na televisão é a divulgação científica. E o que o professor vai estar fazendo na escola é ir explicando essas informações científicas de forma mais didática. E aí, essas informações científicas, para chegar na escola, ela foi desenvolvida nas universidades, nos centros, nos espaços que fazem esse tipo de monitoramento, etc. E aí, o segundo ponto da minha fala hoje é o que é a pesquisa científica. O que é, de fato, uma pesquisa científica que muita gente fala e dá até um certo status, digamos assim. Nas definições, né, mais esmiuçadas, a pesquisa científica ela é uma prática aplicada de um conjunto de dados metódicos, né, digamos assim, de processos metódicos que vão ser investigados por um pesquisador, num determinado estudo. Essa necessidade, ela parte, de modo geral, de um problema, ou de algo que seja norte para se resolver determinado problema. Se ele vai chegar ou não a essa resposta, é uma outra história. E aí, o que é que a gente tem hoje, por exemplo, a nível da pandemia? Uma pesquisa para se achar remédios, para se achar tratamentos, para se achar vacina, e todos os dias vem pesquisas e vem respostas, é um bombardeado de informações. O que é que eu digo a quem está me assistindo, né, de modo geral? Calma, filtra. Tem gente que se desespera quando escuta determinada informação, tem gente que encontra uma resposta, tem gente que levanta uma bandeira, vamos usar o medicamento A que vai dar certo. Ninguém sabe. Por quê? Porque a pesquisa não pode ser desenvolvida e para se chegar às respostas. Isso pode levar um ano, pode levar um mês, ninguém sabe. Mas, de modo geral, as pesquisas científicas elas são realizadas conforme a necessidade. Se tem uma demanda, até novembro, digamos assim, e hoje praticamente o mundo inteiro está desenvolvendo pesquisas, buscando respostas para resolver os problemas que a gente tem hoje mediante a pandemia. E aí esse desenvolvimento perpassa pelo quê? Pela tecnologia, pela história, pelas relações sociais, o desenvolvimento tecnológico, a educação, a formação dos professores também, mas da sociedade em um todo. E aí é quando eu digo assim, a gente tem que pensar, enquanto professor, que essas pesquisas, né, é uma pesquisa que está lá distante, mas tem impacto direto na gente. Por quê? Se a gente pensa fora da caixa, enquanto professor mesmo em sala de aula,
de tentar relacionar tudo aquilo que a gente vê durante 4 anos e meio, 5 anos, quanto tempo aí cada um passa dentro da graduação se formando, e aí quem faz mestrado, doutorado mais ainda, como é que eu vou levar isso para os meus alunos e fazer com que meus alunos sejam tão estimulados quanto eu sou, quanto você é? Eu acho que é isso que falta essa empolgação. E aí muita gente diz assim, mas os alunos são desinteressados, os alunos não gostam. Aí eu abro uma ressalva. Toda criança ela é curiosa. Toda criança é curiosa. De modo geral, elas são questionadoras, elas gostam de perguntar, elas gostam de conversar. Dependendo de como os pais se deparam com isso, e até os professores, inclusive, eles podem frear ou estimular mais. Eu sempre fui muito questionadora. E aí eu lembro de minha mãe dizendo assim, Fê Maria, essa menina pergunta demais. Fê Maria, que menina curiosa. Ela é cheia do retetel, ela é cheia dos kikiki. Se minha mãe estiver vendo, eu sei que meu irmão tá. E aí ela vive falando isso. Essa menina explica as coisas, parece que está dando aula. Coitado dos alunos dela. E aí o que é que eu lembro, inclusive quando eu estou dando aula, volta e meia, eu cito algumas situações do meu dia a dia mesmo, para dizer assim, gente, todo mundo pode ser pesquisador. Todo mundo, em algum momento, foi pesquisador em casa, sem nem saber. Aí eu vou citar 2 exemplos. Um, quando a gente é criança. Eu acredito que quem está nos assistindo deve ter vivenciado isso. Quando a gente era criança, a professora de ciências pediu para a gente plantar um feijão no algodão molhado. Não sei se Sueli vivenciou isso. Exatamente. E aí, eu lembro que eu tenho isso na minha memória até hoje. Eu tinha, sei lá, 7, 8 anos de idade. Eu no quintal de casa, com a vasilha de margarina branca, lá com algodãozinho molhado, os 3 grãozinhos de feijão, e colocava no sol e tirava. E eu ficava me perguntando, mas a professora na escola falou que para a planta crescer ela precisa de terra, de luz solar, de nutrientes, que vai crescer pelo caule, depois vai dar folha, etc, etc. E aí, assim, a criança está fazendo ciência, ela está investigando, ela está se perguntando, ela está questionando coisas. Isso é fazer ciência? Isso é pesquisa? É uma pesquisa pequenininha? Pode ser irrelevante? Para mim, não. Por quê? A planta cresce na presença do sol. E aí, o que é esse sol? Né? A luz solar é o fenômeno da fotossíntese, que muita gente escuta falar sobre o fenômeno da fotossíntese. Aí a gente escuta a fotossíntese quando criança. Vai para o Fundamental 2, é fotossíntese de novo. Para o médio, é fotossíntese. E aí, um tempo desse, chegou a rodar um vídeo, um meme, acho que era um policial perguntando a um rapaz de que era fotossíntese. Ele falou que era alguma coisa que não tinha nada a ver. Eu nem lembro da resposta direito, mas não tinha nada a ver. E aí é do tipo assim, gente, a fotossíntese é um fenômeno que a gente aprende desde pequenininho. Vai crescendo, isso nos acompanha em química e em biologia, e aí, dependendo do professor de física, ele também vai falar, e o aluno sai sem saber o que é o fenômeno. Eu já perguntei para alguns alunos na Universidade da Licenciatura, e aí, certo, o que é fotossíntese? É um fenômeno da planta crescer, produzir seu alimento na presença de luz. Certo, isso aí eu já sei, a gente sabe desde pequenininho. Eu quero saber as nuances. Como é que é a representação química disso? Como é que a planta realmente utiliza essa luz para produzir o seu próprio alimento? Que alimento é esse? Como é que se dá dentro da célula vegetal, dentro da organela, que é o cloroplasto? Como é que isso de fato acontece? Como é que isso interfere? É isso que a gente não sabe. E aí, quando a gente tem um professor que diz assim, é muito conteúdo, eu preciso cumprir esse conteúdo. Aí é quando aí os meus alunos da licenciatura, eles vivem falando assim, professora, a senhora fala que a gente tem que ensinar diferente, mas existe todo um cronograma para se seguir. Eu disse, de que adianta seguir esse conteúdo todo, se no final a gente sabe que não vai aprender quase nada? Será que a gente vai continuar reproduzindo as práticas dos nossos professores? Porque é isso que acontece. Os nossos professores ensinaram a gente assim, a pensar na caixa. E aí a gente vai reproduzir esse mesmo erro. Por que a gente não pode pensar diferente? Por que eu não posso pegar, né, esses professores da educação básica, até da universidade também, por que eu não posso pegar essa pandemia e explicar os conteúdos? Por que não? Explicar e explorar os conteúdos, fazer perguntas instigadoras. Esse professor pesquisador, independente de onde ele esteja, quando eu digo assim, do nível, seja na educação básica ou seja na universidade, ele, como é que se diz? Ele pensa fora da caixa.
E aí existem outros problemas. Aqueles professores tradicionais, eles vão apontar o dedo, porque vai incomodar, os alunos vão comparar, e aí vai se gerar problemas pessoais. E aí eu digo, por que eu comento isso? Porque eu passei por isso. Né? Estou na universidade desde 2013, vai fazer 7 anos agora em maio, mês que vem, mas desde 2006 que eu ministro, né? Vai fazer 18 anos já. E aí eu escutei muito isso por onde eu passei, por ter iniciado muito nova, né? Desde os 20 e pouquinho, 22, 23 anos. E aí eu percebi, assim, muitos professores apontando mesmo dele, dizendo assim, tudo muito bonitinho que a senhora está falando, professora, mas a história não é bem assim, não. Quando você tiver uns 5, 6 anos de sala de aula, você vai cansar, porque a demanda é muito grande. E aí, quando eu estou na universidade, eu faço esses relatos para os alunos de estágio, da residência pedagógica, vão para a escola e assim, e apontam muito o dedo, o professor é tradicional, o professor é isso, o professor faz aquilo, os alunos não ajudam. E aí eles planejam as aulas deles. Quando eles vão ministrar essa aula, que voltam para a universidade, assim, professora, o negócio é mais complicado. Não é bem como eu planejei, não, porque as coisas não saem do jeito que está lá no papel. Botou um pouquinho, paralisou a internet. Vamos aguardar para ver se volta a comunicação. Dentro do objetivo, cortou um pouquinho, não foi, Suelen? Voltou, Eu vi ficou que deu uma girando. travada aí. Eu vi que deu uma travada. Deixa eu só soltar aqui. Eu acho que dá para todo mundo. Dá para todo mundo me ouvir, porque eu tô com fone. Dá sim. Pronto, eu vou falar sem esse fone. E aí, recapitulando o que eu estava falando, o que é que eu comento com os alunos? Não se iludam que a gente vai sair. Alguém comentou aqui onde é que parou, que eu não sei, que fica subindo aqui, gente. Deixa eu só. Não sei onde parou, mas aí eu vou tentar resgatar aqui a parte da minha fala, que é um pouco do que eu digo na disciplina que eu dou, de metodologia de ensino. Né? Deixa eu só recapitular. E estágio também. Os alunos da licenciatura hoje, gente, eles são obrigados a ir para a sala de aula. E aí, quando eu digo obrigado, porque na minha época, se eu já ministrava a aula, eu não tinha essa obrigatoriedade. E aí, hoje, a gente tem um maior rigor, né, de você ir para a sala de aula e comprovar isso, porque muita gente disse que foi, mas não foi, enfim. E aí, o que é que eu falo para os alunos? Gente, pensem nas aulas diferentes. Quero fazer uma aula com experimentação. Eu quero fazer a experimentação com a fenolftaleína. Eu vou usar uma coisa do dia a dia que dá para o pessoal aí fazer. Certo? Obrigada, Catarina. Catarina é minha vizinha que está assistindo, é o filho dela, Diogo. Quem, como é que se diz? Dá para fazer em casa. Pega feijão preto, deixa de molho de um dia para o outro. Quem não tiver feijão preto, depois compra. Deixa de molho, separa o caldo vai ficar bem escuro. Pega esse caldo e aí coloca substâncias incolores. Pega um shampoo incolor, pega uma água sanitária, separa nos copinhos, né, umas porções, pesquisa no Google, né, aí a vantagem de ter o Google, e aí você vai ver aquela solução do feijão preto mudando de cor. E aí, os alunos da licenciatura pensam assim: professora, mas isso é muito simples, isso não tem graça. Eu disse assim: não tem graça para você que já está cansado de ver a mudança de um indicador que a gente chama de acidez e basicidade. Mas para aquele aluno, certo, Alexandre, você não disse aí onde é que foi que parou a aula diferente do planejado. Pronto, eu consegui resgatar aí onde eu tinha parado, onde é que tinha travado. E aí, para os alunos da escola, isso é novidade. Isso é que é atrativo. Não é como é a aula tradicional de acidez e basicidade, gente. O professor vai lá definir o que é um ácido, o que é uma base. Isso nono ano ou primeiro ano. O que é ácido, o que é base. Aí vai lá pegar o experimento. Pegar uma solução ácida e básica, colocar uma substância. Geralmente é fenolftaleína, colou, mudou de cor. Olha aí, mudou de cor. Isso aqui é ácido, isso aqui é base. Pronto e acabou. Chega no segundo ano, o professor, de novo, vai dar em química acidez e basicidade, sendo que uma outra definição. Primeiro era Reynolds e depois Bronson de Lowry. E aí ele vai fazer conta de matemática. O pH menos o log, concentração de H+. É a mesma coisa, gente. Sendo que são teorias diferentes.
E aí eu falo, beijo pro pessoal do Espaço Ciência, que mora no coração. E aí, o que é que acontece? Por que que os professores não explicam o que é a definição do ácido da base no contexto histórico? Porque os cientistas, eles não dormiram, acordaram e ácido e base é assim. Eles fizeram uma pesquisa, eles investigaram como é que era isso, para se chegar a uma definição. E aí, ao se estudar a parte histórica, né, ao se investigar como se deu o processo da pesquisa, das definições científicas, os pesquisadores, né, digamos assim, eles, como é que se diz? Eles definiram meios, né, levantamento de hipóteses, experimentos, a parte prática, e chegou no modelo final. As hipóteses que os alunos hoje de sala de aula apresentam, às vezes, são as mesmas hipóteses desses cientistas. E aí é quando eu Exatamente. falo para os meus alunos, ao planejarem as aulas, gente, pensa fora da caixa. Façam diferente. Não pensa na definição conceitual. Parte do experimento. Ah, professora, é impossível. Eu tenho que explicar o conceito primeiro para depois mostrar o experimento. Eu disse, não. Pega o experimento e comece a explorar esse experimento. E aí tem uma resistência real dos alunos da licenciatura, mas eu acredito que dá certo, porque os que se sentem tocados e começam a pensar fora da caixa, eles começam a ter os insights e pensar diferente, que eu acho que é isso ainda que falta muito na educação básica com os professores que já estão lá, né, que já estão em sala de aula. E aí eu digo assim, é sair da zona de conforto, da aula de caderninho. Dá trabalho? Dá, minha gente. Tem que estudar muito, tem que ler horrores. Eu hoje sinto muita falta de ler como eu lia antes, por questão de tempo mesmo. Porque na minha época de graduação, eu pegava ônibus lotado, metrô, eu ficava lendo, né? Lia em pé mesmo, né? Prejudicava um pouquinho a vista, mas simbora, fazia parte. Dormia muito pouco, porque eu gosto disso. Isso faz parte de mim. Quando eu digo de mim, é porque de fato faz parte da minha vida. É minha vida também isso. E aí, quando eu me deparo com os professores que têm 3 turnos, que têm filho, que têm família, etc., etc., eu entendo essa realidade. Mas aí eu penso assim: existem outros professores que têm essa mesma realidade e fazem diferente. Eu tenho certeza, se o Ellen está aí como exemplo, eu tenho certeza que ela não fez da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha, como o meu também é um trabalho de formiguinha. Não é porque eu estou na universidade que eu estou na zona de conforto, que tem, infelizmente, a nível nacional, muitos que estão assim, nessa zona de conforto, de dizer, eu estou aqui concursada, eu vou dar minha aula prática, minha aula redondinha e está tudo certo. Mas eu, Flávia, estou numa licenciatura, eu estou formando professores. E se eu quero que esse cenário modifique, eu preciso pensar na minha prática e dar recursos para que esses professores também modifiquem sua prática. E aí, o que é esse professor pesquisador? Como é que se dá esse incentivo, esse estímulo? O que é que eu digo? Estude, pesquise, faça algo diferente em cima do que você gosta. É muito bom a gente pesquisar algo que é prazeroso. Eu não sou professor, eu trabalho com qualquer outra coisa, mas minha filha, meu filho é um curioso nato. Não sei a quem me puxou. E aí eu faço o quê? Porque, né, o pai ele também pode, voltando lá à história do feijãozinho, o pai também pode privar esse aluno. Por quê? Porque ele pergunta demais e os pais não sabem. Mas e aí, faz o quê? Eu vou cortar o meu aluno, meu filho? Não. Aí é quando eu digo da presença dos pais, quando esse cenário existe. E aí entendo pai, mãe, avó, tio, quem toma conta da criança, tá, gente? Pense num cenário onde eu estimule mais e não corte. Por quê? Muito dessas crianças, eu digo assim, eles podem desbravar o mundo, independente da área. E aí não é porque os pais não foram formados, não têm essa especificidade que isso tem que ser cortado. É tentar buscar meios, é tentar aprender em conjunto, fazer com que o filho também explique para esses pais. E aí entra os pais irem para a escola, ou pesquisar na internet, ou conversar com o vizinho, enfim. Eu acho que existem hoje meios de se pensar fora dessa caixa também, de que, eu não sou formado nisso, então eu não posso ajudar meu filho, meu vizinho, meu primo, seja lá o que é que for, meu sobrinho, enfim. E aí, voltando a essa questão da formação do professor em si,
de um pouco do que eu faço, dessa aula diferente do planejado, o que é que acontece com os meus alunos quando eu digo a eles que eles vão ter que realizar uma aula, isso é uma avaliação em metodologia do ensino. Tem alguns que já passaram e estão assistindo essa live, eles depois podem até trocar figurinha aí. O que é que eu digo a eles? Tem que ser uma aula diferente. Existem os critérios que eu faço avaliação. Eles fazem uma aula simulada e aí depois a gente faz a análise dessa aula em seguida. E aí eles percebem que às vezes passam informação errada e fazem, aí para quem é da área de química, um carbono com 5 ligações e passa batido. E aí eu digo assim, gente, acontece. Enquanto vocês estiverem aqui na universidade, ótimo, porque a gente consegue identificar o erro. A gente consegue fazer, não é apontar o erro, é identificar e fazer você refletir sobre isso. Por quê? Às vezes, o professor ele está tão seguro de si que ele vai escrever uma informação no quadro, isso na sala de aula real. O aluno vai escrever aquilo, ou entender errado, ou copiar errado. Reproduz isso na avaliação. E o aluno diz assim, ah, não, mas foi o senhor que falou. E o professor, muito prepotente, vai dizer assim, não, eu não falei isso. Não, eu não concordo com o que você está dizendo. Por quê? Porque ele continua dentro da caixa dele. E aí é mais fácil se manter na zona de conforto do que eu pensar diferente, porque isso vai me dar mais trabalho. Mesmo aquele professor que tem várias atribuições, atividades, sala de aula, são trocentas provas para corrigir, professores, não se restringam às questões objetivas de ABCDE, que é mais fácil corrigir. E eu tenho, professora, 3 turmas de 50 alunos cada, não tenho tempo para corrigir várias provas. Então, otimize essas provas. Eu não preciso fazer uma prova com 10 questões de ABCDE, eu posso restringir isso para 3 abertas, restringindo a quantidade de linhas, para que eu consiga identificar, de fato, se os meus alunos sabem ou não aquilo ali que eu estou querendo que eles saibam. É o objetivo de aula. E aí, quando eu penso, por exemplo, numa aula que envolva pesquisa científica, investigação, eu posso muito bem levar para a sala de aula um experimento, que isso já aconteceu, e pedir para os meus alunos explorarem isso aí. A avaliação é essa. Ah, não sei, professora, pense. Isso acontece, por exemplo, numa prática onde Daniel está assistindo, ele passou por isso. Isso acontece mesmo, tá? Eu coloco 2 beckers com uma solução incolor e peço para eles investigarem para descobrir as substâncias. Investigar com não sei, liga aí o que é que vocês precisam. Eu tenho alguns materiais, mas eu não dou esses materiais de imediato. Em cima do que eles vão falando. Ah, eu posso cheirar? Aí vamos lá. Será que eu posso cheirar uma solução dentro de um laboratório de química que eu não conheço? Não. E aí, professora, eu faço o quê? Ah, eu tenho que reagir com alguma coisa, certo? Qual é o tipo de material que determinada substância pode reagir ou não? E aí eu vou nesse levantamento, nesse questionamento, para se chegar a um denominador comum lá, para se identificar essas soluções. Então, assim, pensando numa sala de aula da escola, com 50, 60 alunos, tem os trabalhos em grupo, tem as pesquisas na internet. E aí a pesquisa é, o que é ácido de base? O aluno vai lá no Google, o que é ácido de base, tem a definição da Wikipédia, Ctrl+C, Ctrl+V. E os professores reclamam do Ctrl+C, Ctrl+V, professores de hoje. Aí professores de hoje, gente, quando nós estávamos lá na escola, a gente fazia a mesma coisa. A diferença é que a gente não ia para o Google, a gente ia para a enciclopédia, que estava lá na biblioteca da escola, ou que estava na estante da nossa casa, e a gente fazia a mesma coisa. A gente copiava e colava, sendo que a diferença é que era na mão. Hoje em dia é mais fácil para os alunos que eles copiam e colam e imprimem o negócio. E aí é quando eu digo assim, até que ponto vai a nossa zona de conforto, de pensar fora da caixa? E aí, como é que eu começo a incorporar isso na minha prática? Voltando lá para a disciplina, o que é que eu falo para os meus alunos? Gente, pensa assim, que acaba sendo meio que um desafio dentro da disciplina metodologia, fazer uma aula diferente. Pensem em fazer isso a cada semestre. Vou ministrar aula de química, física, biologia, enfim. E eu gosto muito de divisão celular. Então, pensa numa aula diferente para divisão celular. Tá aí o coronavírus. Vírus, bactéria. Só um minuto, professora. Desculpa, eu tenho que interromper. Eu me perdi no tempo aqui e começou a contagem regressiva para finalizar. Eu ia pedir para parar para olhar as perguntas que foram colocadas aqui, mas não vai dar nem tempo. Então, as pessoas que colocaram seus comentários, eu vou pedir desculpa e vou pedir que vocês coloquem novamente
Na próxima live que a gente vai começar, terminando essa, a gente começa outra. Todo mundo ficou envolvido.